Ora, normalização também foi algo que foi dado em base de dados 1. Eh, e, se bem se recordam, a normalização tem como função a eliminação eh, de dados que estão repetidos na base de dados e que estão desnecessariamente repetidos. Também ajuda ao retirar dados que estão repetidos, estamos também a retirar possíveis inconsistências na base de dados. Vejam, um exemplo de dados repetidos que se podem retirar é, eh, por exemplo, no vosso, imaginem, na vossa ficha no hospital, estar lá uma morada e depois na ficha, quando entram para um determinado serviço desse hospital, estar outra vez registada a vossa morada. Ora, como é um dado repetido, hum, poderá dar-se o caso de as 2 moradas não coincidirem, ou porque vocês mudaram de morada e depois quando ligaram para o hospital a mudar a morada, essa morada só ficou mudada num dos sítios, vai fazer com que as várias moradas que vocês têm naquela base de dados, estejam inconsistentes, não estejam, hum, não estejam todas válidas, está bem? Hum, como é que Como é que nós conseguimos resolver este problema? Através da normalização, está bem? Portanto, só para esclarecer aqui, esta normalização, reparem, como é que aparecem estes problemas na base de dados? É nos processos de escrita. Vocês tenham a tal morada no hospital e depois a morada no serviço, na tabela do serviço do hospital, o problema surge quando se vai inserir um valor ou quando se vai atualizar um valor. Portanto, nas operações de escrita. As bases de dados que vocês ehm, conhecem até agora são bases de dados que têm muitas operações de escrita, ehm, em que, em que é necessário ehm, minimizar a introdução de erros. Daí a necessidade de se fazer a normalização. Fazendo a normalização, estamos a retirar essa duplicação ou essa multiplicidade de dados que estão na base de dados e que deviam ser iguais, e ao retirá-los e passando tudo isso para um sítio centralizado, vai-se evitar esses erros na introdução. Naturalmente, se eu estou a tirar essa redundância, esses dados que estão replicados nessa base de dados, vamos conseguir que a base de dados também ocupe menos espaço, não é? Hum, eh, a base de dados dessa maneira fica de facto mais segura em termos das operações de escrita, dos inserts, deletes e updates. Eh, Mas se a gente falar em termos de desempenho da base de dados, que é algo que a gente ainda não falou, eh, na realidade essa normalização tipicamente dá pior desempenho, nomeadamente nas queries, nas pesquisas à base de dados. E porquê é que dá problemas de desempenho? Não estou a dizer problemas, mas pelo menos o desempenho fica mais lento, porque eu querendo pesquisar qualquer coisa, muitas vezes tenho que estar a pesquisar por várias tabelas. Mesmo se eu usar aquele exemplo da morada na tabela central do hospital e ou na vossa ficha de doente ou depois na ficha que tem no serviço, quer dizer, se vocês entram no serviço, se eles quisessem saber a vossa morada, tinham logo ali a morada. Eh, Embora haja essa duplicação de moradas. Mas é mais rápido do que terem que pesquisar a outra tabela da ficha central da que está no hospital. Porque para além da ficha de serviço tinham que ir à ficha central. Ok, como é que nós
normalizamos, vocês já sabem, é usando as 3 formas normais, eh, e na primeira forma normal, eh, uma tabela, já sabem que tem que ter uma chave primária, isto são as tais 5 pequenas frasesitas que é preciso saber. Portanto, para a primeira forma normal, cada tabela tem que ter uma chave primária, cada coluna ser atómica e não há grupos repetidos de colunas. Portanto, se cumprir estas 3 condições, então está na primeira forma normal. Eu tenho aqui um exemplo, tem uma chave primária, que até é uma chave composta, formada pelo autor e pelo livro. Eh, Portanto, a primeira está verificada, cada coluna é atómica, ou seja, não tenho hum, vários valores naquela coluna. Eu tinha aqui uns exemplos, por exemplo, esta coluna não é atómica. Tinha aqui no livro, tinha 2 livros na coluna livro. E eu poderia aqui pesquisar qual um ou outro livro. Portanto, isto é um exemplo de uma coluna que não é atómica. Portanto, não está na primeira forma normal. Esta aqui, cada coluna é atómica, no ID autor só tenho o código um código de autor, aqui é só um código de livro em cada registro, e aqui no livro só tenho um nome de um livro, portanto, cada coluna é atómica. E não há grupos repetidos de colunas. Grupos repetidos de colunas é algo que está aqui. Por exemplo, este autor tem livro 1, livro 2, livro 3, etc. Isto eram grupos repetidos de colunas. Pronto, para uma tabela estar na primeira forma normal, não pode ter grupos repetidos de colunas, tal como temos aqui. Eh, Também já vimos que estar na primeira forma normal não eh, já é bom, mas não é suficiente, porque podemos ter mesmo assim anomalias. Esta é a tal tabela uma tabela que está na primeira forma normal, porquê? Porque tem chave primária, cada coluna é atómica e não há grupos repetidos de colunas, mas no entanto ainda temos aqui dados duplicados. Querem ver? O que é que eu tenho aqui? Para este mesmo livro, o X 9990, temos 2 autores, o autor 101 e o autor 105. De facto, cada autora do mesmo livro pode receber royalties diferentes. Cá estão elas. Mas a editora do livro é a mesma. Cá está. É a editora 33. De facto, está correto. É o 33 e está aqui 33. No entanto, eh, este 33 está duplicado, porque para um livro só bastava estar uma vez a editora. Ou seja, embora eu não devesse fazer isso, eu posso chegar aqui e alterar este 33 para outro valor. E o que é que fazia? Fazia com que esta minha base de dados ficasse inconsistente, ficasse com dados errados. Porque o mesmo livro tem que ter uma única editora, não pode ter editoras diferentes. E neste caso não se está a passar isso. Então, como é que se resolve o problema? Passa-se para a segunda forma normal. Tipicamente vai haver aqui divisões da tabela. Uh, e o que se fez foi aquela tabela deu origem a duas. Uma só com as royalties por autor e o ID editora que estava aqui passou para outra tabela associada ao ID do livro, que é como devia estar. Porquê? Porque a editora só depende do livro, não tem nada a ver com os autores. E não fazia sentido estar naquela tabela onde, como chave primária, também tínhamos os autores. Então, como é que uma tabela está na segunda forma normal? Então, para já tem que estar na primeira. Ou seja, tem que ter chave primária, cada coluna ser atómica e não ter grupos repetidos de colunas. E depois, cada coluna não chave tem que depender da totalidade da chave primária. Esta é uma coluna que não é chave e que depende da totalidade da chave. Ou seja, eu para saber as royalties por autor, tenho que saber o autor e tenho que saber o livro. Ok? Está correto.
esta coluna não chave também depende da chave primária, porque para saber qual é o ID da editora tem que saber o código do livro. Reparem que se eu voltar atrás, na versão em que estava com problemas, não se passava isso. Por exemplo, eu para saber o ID da editora, eu de facto não tenho que saber a chave primária, basta-me saber o ID do livro. E neste caso que aqui tinha que saber a chave primária. Portanto, este ID de editora não dependia da totalidade da chave, dependia só de parte da chave. E foi por isso que teve que ser a tabela dividida em duas, para que o ID de editora de facto dependesse da totalidade da chave. Neste caso é uma chave simples e, portanto, isso verifica-se. Ok, mesmo estando na segunda forma normal, também ainda podemos ter aqui problemas. Podemos ter aqui duplicação de dados que originam anomalias. Uh, por exemplo, tenho aqui um livro que diz qual é a sua editora e diz qual é a cidade sede da editora. Pronto, tenho aqui outro livro que até diz qual é a editora e qual é a cidade sede da editora. Ora, o que acontece aqui, mais uma vez temos aqui duplicação de dados, porque a cidade sede desta editora tem que ser a mesma desta, não é? Só que nada me impede de eu chegar aqui na base de dados e onde está a sede aqui neste campo, alterar para outra. E eu a fazer isso, a base de dados fica inconsistente, cá fica com um erro. E esta tabela está na segunda forma normal. Querem ver? Tem chave primária, cada coluna é atómica, não há grupos repetidos de colunas e cada coluna não chave depende da totalidade da chave. Ou seja, o ID editora depende da chave e para saber a cidade também depende da chave. O problema aqui é que eu para saber a cidade também depende do ID de editora. E este é que é o problema. Temos aqui um campo que não é chave, mas que depende de outro campo que também não é chave. E é aqui que vem a terceira forma normal, que é uma tabela para estar na terceira forma normal tem que estar na segunda e cada coluna não chave só depende da chave primária. Não é questão de depender da totalidade da chave, é só depende da chave. Pronto, e cá está. Passando aquela tabela, mais uma vez, tem que ser dividida em dois. Portanto, e temos aqui tabelas que estão na terceira forma normal. Portanto, tem que estar na primeira, tem que ter chave primária, de cada coluna ser atómica, não ter grupos repetidos de colunas. Cada coluna não chave tem que depender da totalidade da chave e cada coluna não chave só pode depender da chave. Da chave. Pronto, e aqui está a normalização até à terceira forma normal. Normalização até à terceira forma normal tipicamente resolve a quase totalidade dos problemas, está bem? Embora haja outras formas normais, a forma normal de Boyce Code, quarta forma normal, quinta forma normal, esta aqui é o que é tipicamente necessário saber, está bem? E é necessário vocês saberem a tal normalização até à terceira forma normal.